Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco. Hoje o tema será os cuidados no acompanhamento das gestantes referente à nutrição, alimentação, pois sabemos que hoje os estudos têm nos mostrado que mesmo antes da gestação, a mulher já pode ir se preparando com todos esses cuidados do seu estado nutricional, da alimentação, para o bom desenvolvimento desta gestação e também para alguns desfechos que ocorrem na vida adulta, né, em decorrência realmente desse estado nutricional inicial e durante a gestação. Então vamos começar, né, o nosso assunto, a nossa conversa, com a fisioterapeuta Letícia. Letícia, então eu gostaria, né, que tu nos comentasse um pouquinho como é que o pré-natal pode ter um papel fundamental nesses cuidados, né, e nos desfechos da gestação para essas nossas pacientes, né, e para essas mulheres que nós acompanhamos. Olá, obrigada pelo convite. Eu acho que a palavra principal do pré-natal é a mãe e o bebê. Então, antigamente a gente tinha aquele olhar de que o pré-natal servia para garantir que o bebê estava bem. E na verdade hoje a gente sabe que o pré-natal está aí para garantir o empoderamento da mãe. Então que a mãe se conheça, que a mãe faça as suas escolhas para o seu parto. Então o pré-natal vai fazer com que ela se empodere do que ela quer para esse parto. E aí isso, claro, vai envolver a saúde do bebê, mas vai envolver muito a saúde dessa mãe. Então os cuidados com o peso, os cuidados com a prática de exercícios, se informar sobre o parto, se informar sobre os tipos de parto, são coisas que vão fazer parte desse pré-natal e que vão deixar a mãe confiante e preparada para a sua hora do parto. Então, esses cuidados todos multiprofissionais fazem toda a diferença, né, Letícia? Eu acho que a palavra multiprofissional tem que nos acompanhar, porque a gente não consegue mais centralizar na figura do médico o cuidado do pré-natal. A mãe precisa de um apoio de uma equipe que vai mostrar para ela todas as possibilidades que ela tem para esse parto e que vai informar para ela o que ela pode manter, o que ela tem que adotar de novos hábitos, como é que ela vai se cuidar melhor. Então, a equipe eu acho que é o fundamental. Então, pensando nisso, eu gostaria de perguntar para a nutricionista Luciane, que também é nossa aluna do mestrado materno-infantil, que cuidados com a alimentação essa mulher tem que ter nesse período todo da gestação, né? Se tem alguns alimentos proibidos, né? Nós temos muito mitos nessa fase de vida, né? Nesse ciclo de vida, então queria ouvir um pouquinho de ti sobre esses cuidados. Então, obrigada pelo convite, é um privilégio estar aqui para difundir mais ainda sobre a parte nutricional, né, que me cabe. Eu, como nutricionista, e acompanho gestantes no meu consultório também. A alimentação é a base, né, de todo o ciclo de vida. A gestação, ela necessita, né, de cuidados com alimentação saudável, não só na gestação, mas no período pré-gestacional. O importante seria que aquela mãe que deseja ter um filho, que já faça essa alimentação saudável antes do momento da gestação em si. E vá acompanhando, né, com todos esses alimentos saudáveis, uma dieta bem equilibrada, o cuidado de peso, os alimentos que vão fazer parte também da saúde da mãe e do bebê. Quanto aos alimentos proibidos, né, hoje a gente sabe que tem alguns alimentos que devem ser evitados, como as carnes cruas ou mal passadas, o uso excessivo de cafeína, né, em forma de café ou de chimarrão, que é o nosso hábito aqui, os vegetais sempre bem lavados, né, bem higienizados, ovo bem cozido, leite sempre bem fervido, porque são alimentos essenciais da alimentação saudável. Seriam esses. Isso. Realmente, os mitos são grandes, né, durante essa fase da gestação, né? E quem sabe a gente faz... Angelina, eu vi que gostaria também de colaborar. Como na alimentação tem bastante... influencia bastante também no dia a dia, na nossa higienização bucal também, gostaria de perguntar para a odontóloga Luísa quais seriam esses cuidados, porque existem bastantes mitos também, né? Que a gestante não tem medo também de procurar não faz uma higienização boa já em casa, da dentição,
E qual seria essa tua orientação para a gestante, né? Obrigada, Juliana, pelo questionamento. A respeito da parte bucal dessa gestante, é muito importante ela ir para a consulta odontológica sempre, de rotina, principalmente durante a gestação dela, quando ela sente muita dor, ela pode sim procurar o dentista, porque existem vários mitos que tá gestante, não pode ir ao dentista porque pode ocorrer algum aborto ou pode passar mal na cadeira. Isso é mito. A gente preconiza trimestres na gestação, principalmente o segundo trimestre é o ideal para a gestante estar na cadeira do dentista, fazer tratamentos, não tem problema. E se tiver uma dor muito grande, ela pode procurar o dentista sim, pode receber anestesia com o anestésico ideal, que seria a lidocaína, e fazer esse tratamento, tirar essa dor. Obrigada. Letícia, eu gostaria de te fazer um questionamento. A gente sabe que gestante tem já esse incômodo, né, com a barriga, um barrigão, né, difícil de caminhar. Eu quero saber se fazer exercícios físicos, a gestante pode fazer, quais os cuidados que a gestante tem que ter quando faz esse exercício físico? Muitas gestantes fazem essa pergunta, né? E algumas, infelizmente, chegam com a ideia de que se eu faço uma caminhada, se eu pratico alguma atividade física, engravidei, vou parar imediatamente de fazer essa atividade, porque isso pode prejudicar meu bebê. Em absoluto. A mãe deve continuar com essa prática, ainda mais se ela já tinha a prática da caminhada ou da corrida, ela deve seguir, isso não vai trazer nenhum prejuízo para o bebê. Claro que, eu não fazia nenhuma atividade, eu era completamente sedentária e agora que eu engravidei eu vou resolver fazer uma super maratona. Isso certamente não é indicado porque vai sobrecarregar essa mulher. Mas ela manter a sua atividade física ou ela iniciar uma atividade leve, orientada, vai ajudar ela tanto para o parto, quanto para manter um peso ideal durante a gestação, não ter um ganho de peso excessivo, né? E manter a função respiratória funcionando plenamente, manter todas essas funções. O exercício também ajuda muito na parte do inchaço, então na redução do inchaço que no último trimestre pode aparecer. Então o exercício ele é sempre indicado, mas claro, com cautela e orientação. Então, nós percebemos realmente, né, que todos os profissionais têm uma colaboração, né, nos cuidados da saúde da gestante, né, e esse ganho de peso, eu acho que tem aumentado bastante nesse grupo materno-infantil, né, nesse grupo de gestantes, né, as crianças também têm aumentado o peso, mas especificamente agora, né, nas gestantes. Então, até gostaria que a Angelina comentasse um pouquinho desse ganho de peso, né, durante esse período da gestação, porque a gente tem aquele mito, né, de que as gestantes devem engordar, né? Podem comer por dois, né? Podem comer por dois, tem que engordar todo mundo 12 quilos da mesma forma, né? Na verdade, o ganho de peso gestacional deve ser controlado sim, mas nunca esquecendo primeiramente o peso pré-gestacional, né? A gente tem que ter se baseando com a história daquela gestante. Não é hoje que ela está engordando, ela tem que ter aquele controle de ganho de peso, sim. Então, não pensar em emagrecer, controlar, fazer uma dieta anormal do que ela costumava fazer, mas controlar, ter uma alimentação saudável, ter esse limite de ganho de peso, sim, né? Mas nada fugindo da sua rotina, nada de querer emagrecer também nesse período, que não cabe nesse período, né? Procurar os nutrientes, alimentação saudável e uma orientação adequada, né? Isso, acho bem importante mesmo, né? Essa questão de se cuidar antes da gestação para não precisar durante o período da gestação, né? Fazer essa que não seria nesse não momento, indicada, né? Ter uma perda de peso, né? Exatamente. Então, o IMC também tem que ser bastante avaliado o pré-gestacional. Não é naquele momento gestacional que a gente vai modificar toda a vida da gestante, né, de uma pessoa. E até também para complementar, né, aquelas gestantes que estão muito baixo peso, elas podem ganhar um pouquinho mais de peso, né, do que esses 12, que seria uma média geral da população. E as que estão com mais obesidade vão ganhar, né, a recomendação é que se ganhe muito menos peso, né,
referente a isso. Eu fico pensando também que esse excesso de peso, que é o que a gente vê hoje, né, nessa população, traz muitas repercussões, né, para essas gestantes. Então, eu queria ver com a Janine, né, o que tu poderia nos dizer, né, que é enfermeira também, nossa aluna de mestrado, o que tu poderia nos dizer, né, sobre esses desfechos todos que podem acontecer quando a mulher tem ganho de peso excessivo ou quando ela já está com obesidade? Claro, normalmente a gente observa essas alterações durante a consulta de enfermagem, né? Quando essa gestante procura a unidade básica de saúde. E o que a gente observa? Que esse excesso de peso, ele pode levar ao desenvolvimento da diabetes e também a questão da hipertensão arterial, né? Então, por isso, o cuidado com a alimentação e o cuidado de ter esse acompanhamento conosco na unidade básica de saúde, né? Na consulta de enfermagem. E cuidar da alimentação é essencial. E a gente observa também, durante essas consultas, a questão da anemia nas gestantes, né? E a dificuldade também que existe em relação ao uso do sulfato ferroso, né? Normalmente, elas têm dificuldade nessa aceitação do sulfato ferroso pelo tratamento ser prolongado, né, e por causar alguns efeitos indesejáveis, né. E em relação à anemia, eu gostaria de perguntar à Luciane, como é bastante prevalente, né, durante a gestação, quais são os cuidados com a alimentação que você daria a essas gestantes? Conforme tu falou agora sobre o uso do sulfato ferroso, né, a gente sabe que única e exclusivamente com alimentação, dificilmente a gente vai conseguir suprir todas as necessidades de ferro dessa gestante, né? Inclusive não só do ferro como do ácido fólico. Mas priorizar sim aqueles alimentos que têm uma quantidade maior de ferro, como o ferro M, né, que viria lá das carnes em geral, e o uso do ferro não M, que viria também dos vegetais ou das leguminosas, com adição de uma vitamina C dentro dessa mesma refeição, né? Então fazer aquela refeição bem balanceada, onde que tem fontes de ferro M, através das carnes, dos ovos também, né? E complementando com o feijão, né? E talvez um suquinho de limão, ou temperar a salada com o próprio limão, ou oferecer uma fruta como sobremesa, como fonte de vitamina C, para absorver melhor esse ferro que teria nas origens vegetais, que seria o ferro não M. Tudo isso a gente reforça, né, a necessidade de uma alimentação balanceada, né, porque é a partir dos alimentos que a gente vai conseguir repor, né, as carências que viriam dessa gestação, e as demandas nutricionais da gestante são maiores. Então, a gente não vai conseguir fazer uma refeição extremamente volumosa, né, para poder suprir todas essas demandas. Então, acredito que se fizer ela de uma forma balanceada, com o uso dos medicamentos que foram prescritos, né, isso aí vai ajudar a prevenir a anemia. Letícia, pensando nessa questão da anemia, né, dessas mulheres que têm hipertensão e que têm alguma patologia associada, né, como é que ficam essas questões da atividade física? Eu acho que o importante é o acompanhamento. É claro que a questão da hipertensão, a questão da anemia tem que ser acompanhadas. Então, geralmente, o próprio obstetra já nos orienta quanto a essas questões e quanto à demanda de necessidade de um cuidado maior nutricional, ou na prática da atividade física, ou até no acompanhamento fisioterapêutico, que às vezes a gente faz um treinamento para o parto normal, por exemplo, que vai exigir um cuidado se ela tiver, por exemplo, uma hipertensão. Então a gente precisa cuidar isso. Outra coisa que eu acho bem pertinente comentar, que ela levantou também, é a demanda que a gente tem de grupos, hoje em dia, voltados para a gestante, que são extremamente pertinentes. Então a gente vê que na maioria das unidades básicas já tem algum grupo de gestante nas ESFs. Então que as gestantes façam uso desses grupos, que elas comentem sobre as suas dúvidas, que elas tragam isso para a discussão. Porque eu acho que não ter a informação é a pior coisa, porque daí tu fica insegura e fica sem saber o que fazer. Então acho que a questão de procurar um grupo para tu te informar e tu tá mais amparada é o ideal. Ai, ótimo.
Larissa, acho que tu gostaria de fazer um questionamento? Isso, eu gostaria de perguntar para a enfermeira Janine se essas complicações que ocorrem durante a gestação, pelo fato da gestante ter um excesso de peso maior do que o recomendado, elas podem levar ao longo da vida da criança e prejudicar em algum fato. Essas complicações, normalmente, quando não são acompanhadas, né, principalmente a diabetes, ela pode sim ser passada para a criança e a criança desenvolver depois do nascimento a diabetes, né? Até os estudos vêm mostrando, né, que as mulheres quando ganham excesso de peso durante a gestação, as crianças, né, em idade escolar, adolescentes e até mesmo os adultos, né, têm uma chance maior de ter obesidade, hipertensão, diabetes. Então, quando a mãe se cuida, ela também está cuidando não só da saúde pós-parto, né, do seu bebê, mas ela também vai estar cuidando da saúde desse adulto, né? Então, a gente sabe que no Brasil hoje os índices de obesidade tão grandes também estão, né, nas gestantes de maneira como um todo, né? E realmente isso que a Letícia estava comentando, né, de termos uma equipe multiprofissional trabalhando, é fundamental. Não consigo imaginar uma gestante com um único especialista, com uma única informação, até porque os mitos são grandes durante essa fase de vida, né? Acho que o Igor, que é nosso estudante também do curso de nutrição, queria fazer um questionamento. Eu gostaria de fazer um questionamento para a nutricionista Angelina. Gostaria de saber a importância do consumo de peixes. É bastante importante o consumo de um peixe, mas não cru, né? A gente tem que levantar essa relação também, que o peixe deve ser assado, né? Tem que ter um manejo, questão desse peixe, um cuidado maior também. E também porque ele é rico em ômega 3, tem os nutrientes necessários para uma gestante também, como também para todas as pessoas, né? Tem que ter esse consumo, mas um bastante cuidado na questão do manejo desse peixe, né? Isso, a gente vê bastante agora, né, prescrições de cápsulas, né, do ômega 3 nesse período gestacional, mas também tem que haver muito cuidado, porque é um ômega específico que as gestantes devem utilizar, né, que é o EPA, porque é ele quem vai também auxiliar no desenvolvimento cerebral do bebê durante o momento da gestação. E está sendo muito indicado porque nós no Brasil não temos o costume de comer peixe fresco, né, com uma quantidade adequada de ômega 3, então eu acredito que seja essa questão que a Luciane havia comentado, né, da alimentação saudável, completa, como um todo, né? Com certeza, até a gente precisa ter um cuidado específico também com o uso, com a adição de metais pesados, né, no consumo desses peixes. A gente precisa saber a procedência dele, porque não só o cozimento, né, a forma de preparo, mas o que está dentro, né, da carne desse peixe. Então, talvez o consumo exagerado ou de não saber a sua procedência pode vincular alguns metais pesados que vai prejudicar esse bebê. Então, quanto a isso, talvez seria a cautela maior do uso da cápsula, que tu está sabendo que tu está usando exatamente o EPA, né? Tu teria uma forma mais segura de consumir esse ômega 3 no caso, né? Exatamente. E outra coisa que eu estava pensando é que nós tínhamos, né, sempre os alimentos permitidos, proibidos e os 10 passos para serem cumpridos em cada período, mas o novo guia alimentar, ele trouxe uma nova configuração da alimentação, né, de que ela seja feita em casa, com alimentos mais caseiros, tentar utilizar os menos processados, industrializados, né? Isso também teria um impacto. Como é que tu enxerga isso no teu consultório, Luciane? As pessoas realmente, né, vêm consumindo uma maior quantidade de industrializados, que pode ter aquele quantidade exagerada de sódio que vem com a hipertensão, que a enfermeira Janine já tinha comentado. Na verdade, o nosso dia a dia e a nossa correria do dia a dia não foge quanto ao histórico da gestante, né? Porque essa gestante, ela está trabalhando, ela está tendo a rotina e muitas vezes ela não consegue fazer a sua própria refeição. E ela acaba consumindo alguns alimentos de buffets ou
comidas, alimentos prontos, né? Ou talvez até o industrializado. A gente sempre orienta, né? Fazer pelo melhor. Tentar ter uma segurança aonde está fazendo essa refeição, né? Ou o restaurante, ou a cantina a qual ela está se alimentando, que tenha todos esses cuidados, principalmente dela não consumir excesso não só de sal, né, mas também excessos de frituras ou talvez os empanados ou algum outro alimento ali que possa prejudicar o consumo exagerado talvez do sal, que hoje a gente sabe, né, que a gente não deve restringir o sódio totalmente de uma gestante, né, e nem da gestante hipertensa. Né? A recomendação é que consuma alimentos mais naturais ou mais caseiros, talvez, ou que ela vá produzir, menos os industrializados, justamente para evitar o consumo exagerado do sódio, mas não restringir totalmente. Quero que tu estava comentando de sódio, né? Nessa tua realidade também do trabalho com a hemodiálise, né? Dos pacientes que precisam de um cuidado renal mais específico, tem aumentado, né, esse número de gestantes com doença renal e que estão tendo uma gestação um pouco mais adequada, né? É um pouco do teu trabalho, inclusive, isso, né, do mestrado. Como é que está acontecendo essa realidade? Então, assim, o que me fez produzir essa dissertação foi o número aumentado de gestantes dentro das clínicas de hemodiálise, que até passado muito recente, isso era quase raro. De uns 5 anos para cá, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos mais de 20 casos de gestantes em hemodiálise. E há 10 anos atrás, apenas 4 ou 5 casos de gestantes aqui no Rio Grande do Sul. Então, o que a gente tem observado através das coletas de dados é justamente que o prognóstico dessa gestante melhorou, por conta de toda uma modernidade de tratamento e de protocolos, né? Os aparelhos de hemodiálise modernizaram e com isso as gestantes estão conseguindo levar praticamente a termo a sua gestação. E o número talvez mais aumentado de gestantes é que o número maior de mulheres em idade fértil em programas de hemodiálise também aumentou. Então a gente tem os dois vieses, né, que fazem com que cresça esse número de gestantes em hemodiálise. Realmente, a gestação é um período, eu penso, maravilhoso para as mulheres que querem né, melhorar a sua alimentação, porque eu acho que é um motivo a mais para querer melhorar, né, a sua qualidade de alimentação ou a prática de atividade física. Eu percebo que a motivação é melhor, né, agora, porque não é só para ela, né. E claro, a gente está relatando diversas patologias que podem acontecer nesse período, mas a gente fala delas porque nós gostaríamos que esse acompanhamento, essa realidade fosse diferente, né? Que se cuidassem, se preparassem antes para evitar esses problemas todos, né? E Letícia, assim, como um contexto da fisioterapia e a atividade física, se consegue melhorar um pouco essa qualidade dessas pacientes que já têm algum problema de saúde, assim, alguma doença associada? Eu acho que tu coloca muito bem a questão de que, bom, temos uma motivação a mais para se cuidar. Então a gente recebe no consultório muitas pacientes, por exemplo, que sempre tiveram determinada dor, que sempre tiveram algum desconforto com determinada coisa e, bom, estou grávida, então vou procurar me cuidar mais, até porque a questão do aumento do tamanho da barriga vai gerar alguns desconfortos que talvez antes ela não tinha. Então, tu prevenir isso é sempre o ideal. Então, tu buscar uma exercitação ou tu buscar um tratamento que te faça não piorar dessas questões. E eu também acho que tu colocou uma coisa importante de que todas as vertentes da gestação e do parto agora se encaminham para o natural. Se encaminham para se voltar mais para uma coisa mais natural e que a mulher realmente curta essa fase. Então, que ela ir ao nutricionista, que ela participar dos grupos, que ela participar da fisioterapia, enfim, que ela fazer uma atividade física com um educador físico, sejam coisas prazerosas e que ela consiga curtir essa gestação. Então, eu acho que é uma questão de tu adaptar e não ser um sofrimento, ser uma fase que tu realmente melhora a tua saúde, que tu sinta isso no teu corpo e que tu passe isso pro teu bebê.
Isso eu acho que, até para a gente conseguir finalizar um pouco sobre esse assunto, penso que essa fase da gestação, esse acompanhamento do pré-natal, principalmente, também já tem que envolver os cuidados com o bebê. Eu acho que é um momento também muito importante para se pensar na saúde da criança que está por vir, né? Então, acho que pensando nisso, acho que deve começar já com os cuidados da amamentação, que vai ser o primeiro, né, passo logo após o nascimento. E aí eu acho que a Larissa gostaria de questionar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a fisioterapeuta Luciane com relação ao exercício físico ainda. Se são todas as gestantes que podem ter essa prática de exercício físico ou tem algum grupo em especial que não? Assim, o que a gente cuida muito é a questão da hipertensão. Então, a gente vai ter um acompanhamento bem especial com essas mulheres hipertensas, realmente por cuidado. Não quer dizer que elas não possam fazer a prática, mas que a gente sabe do risco de uma pré-eclâmpsia, então a gente sabe de riscos que uma hipertensão pode trazer, e o exercício ele traz um aumento momentaneamente da frequência cardíaca, da frequência respiratória. Então, esse grupo deve ter cuidado, deve ter orientação e deve ter acompanhamento. Mas não quer dizer que eles não possam fazer a prática. Outra coisa importante é que a mulher nessa fase ela tem uma frouxidão ligamentar por causa de alguns hormônios bem grande. Então, assim, se essa mulher já tem uma propensão à frouxidão ligamentar, que ela procure realmente fazer um exercício que seja orientado para ela, porque o risco de lesão pode aumentar também. Então, como eu comentei antes, dela começar a fazer uma prática de um exercício extremamente, com uma intensidade extremamente alta, com uma regularidade excessiva naquela fase, pode também trazer prejuízo. Então, o ideal é cuidado e orientação para que realmente ela não acabe querendo fazer um beija-flor e faça um morcego, como a gente comenta, né? Então, realmente, acho que esse assunto ainda merece, né, muitas discussões, né? Acredito que esse número elevado de gestantes com obesidade, com anemia, com todas essas doenças decorrentes, né, desses mal cuidados com a alimentação ainda tem que ser debatidos, né, trabalhados nos grupos de saúde, né, nas unidades básicas, e que esse cuidado também deve perpassar para os cuidados do bebê logo após o nascimento. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a fisioterapeuta Letícia, a nossa mestranda e nutricionista Luciane, como todos os demais, né, participantes aqui da plateia, que são todos da instituição também. Agradeço a todos. Então, finalizamos por aqui mais um programa Saúde em Foco. Até mais.